Só bem-vindos a mais uma aula com essa certificação CPA10. Agora a gente vai ver aqui um pouquinho de análise de investimentos. Vamos ver o que a Ambima nos cobra lá para a certificação. Primeiro a gente vai estudar o conceito de rentabilidade. Eu sei que é meio óbvio, até para todo mundo que já viu bastante coisa desse curso, mas a Ambima nos cobra, então a gente vai aqui nos conceitos. Um agente superavitário é conhecido como aquele que dispõe de recursos financeiros e opta por não os utilizar no momento, ou seja, vai sobrar grana. Isto é, ele troca a possibilidade de consumo presente para o consumo futuro, esperando que lá na frente possa adquirir mais bens e serviços. Uma vez que esse agente não utiliza o dinheiro em consumo, ele busca opções de investimento para remunerar os seus recursos, gerando mais riqueza. Então é assim, o cara, por exemplo, hoje ele recebe aí 5 mil reais por mês e as suas despesas totalizam 3 mil reais. Sobrou 2 mil reais. Bom, esses 2 mil reais que sobraram, a pessoa ela podia utilizar para gastar, podia utilizar em consumo, comprar outras coisas para aumentar aí o seu patrimônio, por exemplo. É uma opção que ela tem. Agora, a gente sabe que às vezes esses 2 mil reais aqui que estão hoje com ele, eles podem ser utilizados lá na frente, né, para comprar mais bens e serviços, certo? Mas como é que o investidor, a pessoa que ela vai fazer isso para esses 2 mil aumentarem de valor no tempo, ele vai ter que colocar esse dinheiro em alguma aplicação financeira. Ele vai ter que achar alguma maneira de remunerar esse dinheiro. Se não colocando numa aplicação financeira, então ele vai ter que empreender, vai ter que achar alguma atividade que remunere esse dinheiro. Como nós estamos estudando aqui o mundo de aplicações financeiras, a gente já sabe, né, que no nosso exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 2 mil reais e vai colocar numa aplicação financeira. Bom, nesse sentido, o primeiro fator que é levado em consideração por investidores ao avaliar a alternativa de investimento é o ganho a ser recebido por deixar os recursos financeiros investidos. Esse ganho é conhecido como rentabilidade. Então, ele pegou esses 2 mil reais, ele não vai colocar esses 2 mil reais em uma aplicação e depois de 2 anos, por exemplo, ele recebeu os mesmos 2 mil. Não, ele vai querer receber a mais, senão não faz sentido. Senão ele pegava esses 2 mil e gastava hoje. Esse ganho a mais que ele vai ter nesses 2 mil reais, esses 2 mil viraram 3, por exemplo, daqui a 2 anos, esse é o ganho dele, é a rentabilidade. Esse é o conceito aí de rentabilidade. Agora pensando em investimentos, né, o ganho dele ele pode ser principalmente de 2 tipos. O chamado, ou a chamada rentabilidade pré-fixada, quando o investidor sabe, no momento inicial do investimento, o quanto ele vai ganhar. Por exemplo, quando o investimento possui taxa de retorno de 10% ao ano. Ele pode pegar esses 2 mil reais, por exemplo, e colocar em um CDB, que é um título emitido por instituições financeiras. Esse CDB ele pode prometer, quando o investidor vai colocar o dinheiro, de pagar 10% ao ano. Ou seja, ele coloca 2 mil, daqui a um ano ele vai ganhar 10% em cima desses 2 mil, ou seja, 200 reais. Depois de mais um ano, ele vai ganhar mais 10% em cima desses 2.200. Essa daqui é a ideia. O pré-fixado a gente consegue calcular o quanto que ele vai ganhar daqui até o final do investimento. Agora, quando é pós-fixada, aí já é diferente. Quando o investidor apenas saberá o retorno ao final do investimento, pois a taxa está atrelada ao indicador. Por exemplo, quando o investimento remunera 90% do DI. O DI é exatamente esse indicador aqui. Poderia ser outro? Poderia, mas aqui a gente está usando como exemplo o DI, que é o mais comum. Nesse caso, a rentabilidade dependerá do comportamento do DI ao longo do período do investimento. Ou seja, se o DI rendeu 15% em um ano, então a rentabilidade desse investidor vai ser de 90% em cima desses 15%. Se, por outro lado, ele tivesse rendido 5% ao ano, a rentabilidade do investidor seria de 90% em cima desses 5%. É por isso que é pós-fixado, porque ela depende da rentabilidade do indicador. Quando o indicador render alguma coisa, vai ser calculado 90% em cima desse indicador. Coloquei o DI, mas de novo, poderia ser outros indicadores. E a pré-fixada é diferente, né? Não sei se vocês perceberam, mas aqui não depende de nada. Se for estipulado que é de 10% ao ano, faça chuva, faça sol, a rentabilidade lá no final do período vai ser de 10% ao ano. Se são 2 anos, vai ser 10% para o primeiro, mais 10% para o segundo. Não é correto dizer 20%, porque a gente trabalha com juros compostos, vai ser um pouquinho acima de 20%. Assim fiquem tranquilos, isso daí é outra história. Para se chegar no cálculo da rentabilidade total de investimento,
podemos utilizar a seguinte forma. A rentabilidade igual o valor final. Vamos supor que naquele nosso... Aqui, ó, tem um exemplo, então nem vou fazer. Ó, a rentabilidade é igual ao valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial. Ó, assim, um investimento de 10 mil, esse daqui é o valor inicial, que gerou um montante de 12 mil, esse daqui é o valor final. Ou seja, o cara colocou 10 mil e depois ele recebeu 12. Ele terá gerado um retorno de 20%. Por quê? Colocando na fórmula fica assim, 12 mil, que é o valor final, menos o valor inicial, que é 10 mil, dividido pelo valor inicial, que é os 10 mil. Essa conta aqui deu 1,20. Quando a gente tira aqui esse umzinho da conta, né, porque a gente tem que fazer esse cálculo aqui, a gente vai fazer, deixa eu colocar aqui uma caneta, 1,20 menos 1, isso daqui vai dar 0,20. 0,20 é a mesma coisa do que 20 sobre 100. E 20 sobre 100 é igual a 20%. Ou seja, então, a rentabilidade aqui dessa pessoa, no investimento que foi de 10 e virou 12, foi de 20%. E aí depende do período, né? Se foi de um ano, ele ganhou 20% em um ano. Se foi 6 meses, ele ganhou 20% em 6 meses. Depende também do período aí. Ó, ou seja, os 20%, nesse caso, é conhecido como rentabilidade absoluta, pois não estamos utilizando nenhum benchmark para fim de comparação. Já quando passamos a comparar essa rentabilidade com um índice de referência, DI, por exemplo, passamos a ter uma rentabilidade relativa. Ou seja, se nós pegássemos esses 20% aqui que renderam e comparássemos ele com o quanto que o DI rendeu, vamos supor aí que o DI rendeu 15% no mesmo período. Significa que agora, como a gente está comparando os 20% daqui com os 15% daqui, nós temos uma rentabilidade relativa. Se a gente olhar apenas esse daqui, é rentabilidade absoluta. Ademais, os 20% são uma rentabilidade bruta, pois não foi considerado os descontos de impostos, despesas e comissões, caso esses aqui existam. Após a dedução desses itens, caso eles existam, chegamos à rentabilidade líquida. Ou seja, vamos supor aqui que desses 20% o cara vai ser tributado em 85%, aliás, 85% não, vai ser tributado em 15%. Quando nós descontarmos esses 15% dos 20%, aí nós vamos ter a rentabilidade líquida. Ou seja, não é só tributação, mas se tiver alguma despesa, se for um fundo de investimento que tem taxa de administração, taxa de performance, se for uma previdência também, que tem alguma dessas taxas, algumas dessas despesas, então a rentabilidade líquida vai ser depois que a gente fizer todas essas deduções, se elas existirem. Bom, nós falamos de rentabilidade, agora nós vamos falar de liquidez. Em termos práticos, liquidez é a velocidade com que se consegue comprar ou vender determinado ativo a um preço adequado. Pense em um imóvel de luxo, em um automóvel popular. Qual dos dois você consegue vender mais rápido? Olha só, a liquidez é isso, é o quão fácil uma pessoa consegue comprar ou então vender um ativo, né? Respondendo à pergunta, qual dos dois você consegue vender mais rápido? Um automóvel ou então um automóvel popular, né, que é facilmente negociado, ou então um imóvel? Via de regra, na maioria das vezes, vai ser o automóvel, porque existem mais pessoas comprando e vendendo automóveis do que existem pessoas comprando e vendendo imóveis, até porque o valor do imóvel ele é maior. Tu não consegue, via de regra, vender um imóvel de uma hora para outra. Ou seja, o automóvel popular, justamente por conter mais pessoas comprando e vendendo, negociando esse bem aqui, a gente diz no mercado financeiro que ele é mais líquido, que ele possui mais liquidez. Já o automóvel, por ser mais difícil de vender, por existir menos pessoas negociando, comprando e vendendo, nós dizemos que ele possui baixa liquidez. Então, liquidez é isso, é essa facilidade em comprar e vender devido à quantidade de pessoas que estão negociando. Isso também vale no mercado financeiro, visto que há ativos que são mais facilmente convertidos em dinheiro do que outros. No mercado de ações, por exemplo, são indicativos de liquidez. Nas ações é assim, tem ações de algumas empresas que elas possuem mais liquidez do que outras, porque a sua negociação ela é maior, existem mais pessoas comprando e vendendo. E como é que a gente avalia a liquidez dessas ações? Bom, aí nós temos essas ferramentas aqui.
o volume diário negociado, ou seja, quanta grana foi negociado nessas ações da empresa, quanto que isso gerou de volume. Então é uma forma, né? Quanto maior o volume significa que é maior a liquidez. A comparação do volume negociado com o valor de mercado da companhia emissora das ações. Quanto maior esse volume negociado em relação ao valor de mercado da empresa, significa que os caras estão movimentando muita grana na empresa. Então, maior a liquidez, porque está ocorrendo mais negociações. O diferencial entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda de um ativo. Quanto mais justo essa diferença aqui entre o preço de compra e o preço de venda, maior é a negociação. Quando nós temos uma oferta de compra aqui, uma oferta de venda aqui, que está muito distante, significa que existem poucos compradores e vendedores. Agora, se começa a entrar mais compradores e mais vendedores, eles vão fazer uma pressão nos preços para que o preço de compra e o preço de venda eles se ajustem. Por isso que quanto melhor o preço de compra e melhor o preço, o diferencial entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda de um ativo ele ficar mais perto, significa que há mais liquidez. Vale dizer que o investidor deve levar em conta a sua necessidade de acesso aos recursos a investir. Logo, não é recomendável investir em ativos de baixa liquidez se o investidor acredita que precisará dos recursos em curto prazo. A ideia é assim, eu vou usar o automóvel, aliás, o imóvel como exemplo de novo, mas pense aqui em aplicações financeiras. A ideia é o seguinte, se o cara ele precisa da grana para daqui um mês, por exemplo, será que vale a pena ele gastar toda a sua grana? Ou melhor, investir toda essa grana em um imóvel hoje? Não, né? Porque se ele vai precisar daqui um mês, pode ser que ele encontre dificuldades de vender esse imóvel. A lógica é a mesma para as aplicações financeiras, porque como nós vimos, tem algumas que possuem mais liquidez do que as outras. Ou seja, não faz sentido se o cara precisa de dinheiro agora, daqui curto prazo, um mês, 2 meses, até um ano, ele colocar em ativos que possuem baixa liquidez. Porque daí quando ele precisar do dinheiro, pode ser que ele não consiga o converter em dinheiro. Bom, e agora nós chegamos no risco. Vimos que tanto a rentabilidade como a liquidez devem ser levadas em conta no processo de decisão de investimento. Junto a elas, o risco também deve ser avaliado. Ou seja, o cara ele vai ter que olhar qual que vai ser a rentabilidade que ele vai ganhar quando ele vai investir. Ele também vai ter que olhar a liquidez, porque se o objetivo dele é de curto prazo, que nem eu falei para vocês, não faz sentido colocar em ativos de baixa liquidez. Mas além de olhar a rentabilidade e olhar a liquidez, ele também vai ter que olhar o risco dos ativos. Bom, risco em finanças é definido como a probabilidade em uma aplicação financeira de se obter rentabilidade diferente daquela esperada no momento inicial do investimento. O risco é isso, por exemplo, o cara colocar determinada grana e devido a... Aí existem diferentes tipos de risco, né, que nós vamos ver aí em aula específica. Mas o risco ele vai ser a probabilidade de o cara obter uma rentabilidade diferente do que ele está esperando. Se ele está esperando, por exemplo, 10% ao ano, ele receber 5%. Isso se dá através do risco, que é essas oscilações. De novo, nós vamos ver cada um dos riscos em aula específica. Aqui nós temos que saber que o risco é essa possibilidade do cara receber uma grana diferente do que ele acredita que ia receber. A variação no retorno do investimento representa o seu risco. Ou seja, como já vimos, quanto maior a volatilidade do ativo, maior seu risco. No módulo 3 ali nós vimos o conceito de volatilidade. Eu não sei se vocês lembram, mas eu coloquei um exemplo lá de uma pessoa que ela comprava uma ação em determinado dia e depois ela via as oscilações durante a semana, que o preço ia mudando. Essas volatilidades no preço definem o risco. Quanto mais volatilidade, mais arriscado é o ativo. Então, o risco ele deve ser levado em conta no processo de investimento. Além da definição desses fatores que devem ser levados em conta em qualquer investimento, é necessário saber que eles são indissociáveis, ou seja, tem que considerar os três em conjunto, visto que eles se relacionam. Então vai ter que considerar aqui a rentabilidade, a liquidez e o risco. A relação se dá nas seguintes formas: quanto maior a rentabilidade esperada do investimento, maior será o risco associado a esse investimento. Isso porque, na verdade, quanto mais arriscado é um ativo, mais retorno os investidores exigem para compensar esse risco aumentado, porque a chance dele de perder grana é maior, então ele espera ganhar mais dinheiro por conta disso. Quanto maior a rentabilidade esperada de um investimento, menor será a sua liquidez, mantendo-se outros fatores constantes. Então, nós vimos
que aqueles investimentos que possuem baixa liquidez são aqueles que a gente não consegue negociar de forma meio rápida, né? Tem que esperar um tempo para conseguir negociar eles, porque seu volume de negociação é baixo. Então, quanto menor a sua liquidez, também o que os investidores exigem de retorno é maior. E por conta disso existe essa relação aí inversa entre liquidez e retorno. Quanto menor a liquidez de um investimento, maior será seu risco. Por quê? Como acabei de falar, quanto menor a liquidez, mais tempo o cara vai ter que esperar para receber seus valores de volta. E nesse sentido aí, quanto mais tempo ele tiver que esperar, maior vai ser o risco, porque maior é a chance de acontecer alterações nos preços do ativo, né? De acontecer exatamente aquelas volatilidades. Aí para finalizar então aqui, exatamente o que a gente colocou aqui, só que num esquema, né? Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Relação direta. Quanto maior a rentabilidade, menor a liquidez. Relação inversa. E quanto menor a liquidez, maior o risco. Relação inversa. Então, esse esquema aí facilita. Percebam que a relação direta, a única que nós temos, é entre rentabilidade e risco. Aí essas demais comparações que nós fizemos, elas possuem relação inversa. Bom, pessoal, terminamos assim então essa parte aqui de análise de investimentos. Até a próxima aula.